Você já ouviu falar em litoralização? Esse é o nome do processo de migração das pessoas para os litorais brasileiros. Isso acontece por conta do desenvolvimento dessas regiões e principalmente pela possibilidade de conciliar lazer e trabalho. Os dados do Censo 2022 do IBGE confirmaram esse fenômeno. E 4 das 10 cidades que mais cresceram em todo o país são catarinenses, 2 delas aqui do sul do estado. Mar, natureza e belezas únicas. Santa Catarina foi o segundo estado que mais cresceu no país entre 2010 e 2022. E todo esse crescimento se deve também às riquezas locais. As 4 cidades catarinenses que mais cresceram em todo o Brasil têm um ponto em comum: são litorâneas. E entre elas, Passo de Torres ocupa o 9º lugar. A gente nota o crescimento na cidade pela quantidade de lojas, de moradores novos, casa, construção, grandes loteadores que hoje voltaram a investir no município. Hoje o município tem segurança jurídica para isso. A região sul de Santa Catarina se destaca em âmbito nacional quando se trata de crescimento populacional. Além de Passo de Torres, Balneário Gaivota ocupa a 10ª posição desta lista. O aumento da população das 2 cidades ultrapassou os 90% nos últimos anos. E em comparação com os municípios catarinenses, elas ocupam o 3º e 4º lugar desse ranking. Hoje quem vem para Balneário Gaivota, fazer os seus investimentos, moradores que deixaram de outras regiões que estão aqui instalados, vem buscar qualidade de vida. E é isso que a gente vem se preocupando muito com segurança, tanto que estamos agora em julho, talvez agora no mês de setembro, aí, a gente já consiga entregar o quartel da Polícia Militar, isso vai aumentar o número de efetivos aqui em Balneário Gaivota. Cenário que é o lar do Everaldo desde sempre. Ele foi o primeiro prefeito da cidade e não só acompanhou, como viveu a transformação de Balneário Gaivota. E o desenvolvimento do município litorâneo, que atrai turistas e novos moradores, aconteceu com uma fórmula importantíssima: a preservação da natureza. A coisa mais importante, a tentativa de preservação do meio ambiente. Balneário Gaivota tem 23 quilômetros de orla marítima. É o maior de Santa Catarina. Desses 23 quilômetros, nós não temos mais do que 200, 300 metros de áreas comprometidas. Todas as outras, elas estão absolutamente intactas, por força desse trabalho, de não permitir que pessoas construíssem em áreas de preservação. Então, a preservação do meio ambiente foi importantíssima. E muito desse crescimento também se deve ao comércio da cidade. A Rosane abriu uma das primeiras lojas do município e acompanhou todo esse desenvolvimento de perto. Hoje a gente está colhendo os frutos de uma luta constante e de uma persistência, de nunca desistir. O comércio é o que dá o gás, é o que fomenta a economia do nosso município. Temos muito a fazer, Temos muito ainda a conversar, a discutir, para ter uma união, que se todas as pessoas se conscientizassem que a união é que faz a força, porque nós precisamos ter um comércio forte e atuante. Crescimento significativo, mas que foi contestado por muitas cidades que acreditam que o número de moradores é maior. Isso porque os dados divergem do controle da Secretaria da Saúde e a explicação que o município encontra vem da própria população. E ainda falam, a gente entende que o recurso vem para um número de população. Aí diz, pois é, muita gente não deu entrevista ao IBGE, eu não dei. Então a gente acaba percebendo essa falta de vontade da pessoa ter dado essa entrevista. Os municípios têm a possibilidade de questionar judicialmente os números do IBGE. A pesquisa do Instituto acontece de forma diferente dos monitoramentos de saúde que as próprias cidades fazem. O IBGE respeita o limite territorial e conta apenas a população residente no local. Mesmo esses domicílios onde a gente não conseguiu realizar a entrevista, seja porque a pessoa se recusou a prestar as informações, ou seja porque a gente, apesar de várias tentativas, não encontrou a pessoa em casa, mesmo esses domicílios, a gente sabe que ele é um domicílio ocupado. Então, esses domicílios que a gente teve essa não resposta, eles passam por um tratamento estatístico
o IBGE chama de imputação de dados. É um cálculo um pouco complicado, mas para simplificar, ele, naquela região onde esse domicílio ficou sem resposta, vai se pegar um domicílio com características parecidas e aplicar uma média ali de moradores para contar ao resultado final. Ainda falando sobre o censo 2022 do IBGE, os municípios aqui da região carbonífera estão reunidos, né? Os procuradores, aliás, do município já fizeram uma reunião, já conversaram sobre o assunto, se há possibilidade judicialmente de contestar os números. Tem também aí um encontro dos prefeitos da região carbonífera com o pessoal do IBGE em Florianópolis na próxima semana, onde eles vão tirar algumas dúvidas também em relação a esses números. Aí sim, depois desse encontro, os prefeitos, algumas cidades da região carbonífera, se não me engano 7, vão ver se entram ou não, se contestam ou não esses dados e esses números do IBGE no censo 2022.